Houve uma invasão um tanto estúpida de um bando de energúmenos em prol de um ideal que adentraram em uma igreja católica. O que eu achei estranho é que houve um certo eufemismo por parte da mídia de uma forma geral. O que é mais engraçado ainda não é somente isso. O que nós muitas vezes fazemos vistas grossas. A grande realidade é que, infelizmente, a própria mídia já foi invadida de forma paulatina por ideais espúrios advindos de conceitos socialistas. Ideias que vieram de Anton Gramsci, ideias que vieram posteriormente de Herbert Marcuse, Adorno e tantos outros. Já que para eles, segundo a maneira deles, o socialismo não estava vingando, não deu muito certo no Ocidente por causa da nossa cultura, por causa das tradições, das bases da qual foi constituído a filosofia de vida, a ideologia de vida no Ocidente. Por isso Karl Marx não teve muito êxito, ele como também Friedrich Engels, com seus ideais no Ocidente de forma geral. A grande realidade é que o próprio Karl Marx chegou a ter a religião como ópio do povo, é uma frase bastante emblemática dele. Eu até de certa forma concordo com isso. Realmente a religião ela pode ser o ópio do povo. Mas a grande realidade é que ainda que a religião seja o ópio do povo, Jesus Cristo é a seiva da existência. Eu também costumo afirmar que a religião é apenas uma ponte que liga alguém a algum lugar, onde Cristo pode ou não estar. Depende daquilo que se crê, daquilo que se busca e a ponte que se passa por ela. Mas voltando-me ao caso daquele bando de energúmenos que adentraram a igreja para fazer uma espécie de vandalismo, porque para mim aquilo não passou de um vandalismo. E o que me entristece é que quantas nações tiveram e foram invadidas, foram avassaladas por ideias torpes que advêm do socialismo. Homens como Mao Tse-tung na China, homens como, por exemplo, o próprio Stalin e tantos outros na União Soviética, cujos ideais, infelizmente, massacraram, avassalaram com a nação. Quando eu falo sobre Friedrich Engels, quando eu falo sobre o pior entre todos, Anton Gramsci, é porque seus ideais tentaram, acima de tudo, fazer a mente de jovens, seja na cultura, por isso é que é tido como socialismo cultural. E aí eu faço esse link lembrando-me da nossa imprensa, onde muitos repórteres deixam de dar a notícia para induzir a notícia. E é quando a notícia não favorece os ideais implícitos em sua mente, que foram introjetados quando na faculdade, quando seus professores, com ideias marxistas, com ideias progressistas, deturparam a mente desses mesmos. E quantas vezes, infelizmente, nossos jovens que entram em sua faculdade para aprenderem uma profissão, tornam-se apenas militantes de uma ideologia deturpada, o que é terrível. Mas, infelizmente, por causa desses ideais deturpados, a nação, de certa forma, está um caos. E tentam de todas as formas empurrar goela dentro a liberação das drogas, o aborto, a favor do aborto e tantas outras questões. Quando eu disse que o marxismo não vingou muito no Ocidente, falei sobre os basilares, as bases do conceito da ideologia, da filosofia e dos preceitos que estão no Ocidente. O Brasil não está obstante disso, já que nós primamos por valores que são imprescindíveis, dos quais advém a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Mas, infelizmente, Anton Gramsci, o primeiro entre todos, tentou de todas as formas desconstruir essas bases que formam a cultura ocidental.
E aqui no Brasil não tem sido diferente. Por isso é que eu afirmei que a mídia está enferma, está doente, voltada com a ideologia progressista, como eu disse antes, que fazem favorecimento à luta de classes, colocam negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, tentam a todo custo favorecer a bandidagem, colocando o marginal como um pobre coitado, quando na verdade, infelizmente, a própria nação, com tanta degeneração, tem se perdido em seus conceitos. É por isso que eu fico com Churchill, Winston Churchill, que ele fala que ainda que não seja uma boa, estou parafraseando seu pensamento, a democracia é o melhor entre os piores dos regimes, ainda que ela não seja perfeita. Infelizmente, o comunismo, seja ele radical ou não, ainda hoje massacram cristãos e tantos outros cidadãos, haja vista a Coreia do Norte, haja vista a China. E por que não dizer aqui em nosso vizinho, a Venezuela? E eu peço a Deus que levante pessoas que não lute, não falem de questões políticas, embora tenha muito sobre política a esse respeito. Mas alguém que possa, pessoas que possam reverberar os conceitos conservadores, que favorecem a democracia, que favorecem o cidadão de forma particular. Que Deus levante homens, repórteres, que sejam mestres, professores, e que assim como eles tentaram a todo custo com as ideias granicistas de desconstruírem a sociedade de uma forma em geral, Deus levante pessoas que sejam idôneas, que sejam, acima de tudo, a favor dos princípios basilares que foram criados em nossa nação. Nós temos diferenças teológicas em relação à doutrina da Igreja Católica. Não estou aqui querendo questionar isso, mas uma coisa nós temos que reconhecer, que essa nação tem como berço a doutrina da Igreja Católica. Ainda que não seja perfeita, é como a democracia, assim como também no meio protestante existem as suas falhas. Mas volto a parafrasear Winston Churchill. Ainda que sua doutrina não seja perfeita, porque é feito de homem, é exercida por homens, e tudo aquilo que o homem coloca a mão, de certa forma, acaba deturpando. O próprio Cristo, quando viveu nesta terra, porque seus ideais eram puros, verdadeiros, intransponíveis, mesmo assim, eles tentaram de todas as formas deturparem os seus ideais. Nem todos concordaram com suas ideias, tanto é que ele acabou sendo assassinado brutalmente quando foi crucificado, justamente porque suas ideias não coadunavam com a ambiguidade da religião. Aí onde eu volto ao que disse Marx, que a religião é o ópio do povo, mas também Jesus Cristo é a seiva da existência. E essa seiva que foi derramada no Gólgota, cujos ideais nobres ultrapassaram gerações e gerações, séculos e séculos, nações e nações, e hoje permeia sobre nossas vidas como modo de viver. E não existe, volto a repetir, um conceito mais puro, mais nobre, mais sublime, mais idôneo dos que os conceitos que partam pelos princípios das Sagradas Escrituras, que é a base da sedimentação do que nós podemos ter pela cultura ocidental. Que Deus possa abençoar assim e levantar novos mestres, indiferente de serem líderes religiosos ou não. A questão agora não é essa, a questão é que precisamos, no campo das ideias, desconstruir aquilo que foi meio redundante, meio paradoxal o que eu estou dizendo. Mas nós precisamos urgentemente desconstruir aquilo que Antônio Gramsci e os discípulos da escola de Frankfurt construiu ao tentarem desconstruir a cultura ocidental, aqui no Brasil principalmente. Que o Brasil seja um norte para as nações vizinhas, não através da política, embora a política seja algo importante, mas através de pessoas que possam ter ideais que primem para os conceitos conservadores. E, acima de tudo, coloquem Deus sobre todas as coisas, porque Deus sempre foi, é e será a pedra fundamental. A esses que fizeram vistas grossas para, infelizmente, essa invasão que houve em uma igreja em pleno culto,
Hoje invadiram uma igreja católica, amanhã invadem uma igreja protestante, depois invadem os lares, e então, infelizmente, se tornará, se não tivermos cuidados, como sucedeu com a própria China, Coreia do Norte e tantos outros países, onde os princípios idôneos e verdadeiros são deturpados, são suprimidos por uma ideologia que se tornou uma ditadura terrível. Que Deus tenha misericórdia desta nação.